retomar nosso estudo bíblico, a nossa análise desta carta preciosa. E aprove ao Senhor que novamente o texto acomodasse perfeitamente aquilo que o nosso coração deseja apresentar ao Senhor nesta manhã, por meio da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor, senão a celebração da unidade, a celebração da obra perfeita de Deus, tornando-nos povo e família de Deus? É justamente o que o apóstolo vai cantar, vai entoar, vai ensinar na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11 ao 23, ao 22. Leamos, portanto, o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 11 a 22. Lerei na NVI, conforme projetada pela nossa equipe de multimídia. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Lembrando que o entendimento do apóstolo, ao escrever a sua carta, é um pensamento contínuo, apesar de em alguns momentos ser um pensamento confuso. Eu já disse isso anteriormente, que o apóstolo Paulo era bastante grande na maneira de pensar e de redigir as suas cartas, e muitas vezes as suas redações tratavam de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, às vezes é difícil compreender muito bem do que se trata e a que se refere as tais conjunções, preposições e interjeções que o apóstolo vai usar, quando ele faz links, muitas vezes afastados uns dos outros. E eu volto a dizer que às vezes os numerozinhos nos atrapalham. Ajudam-nos a encontrar os textos, mas nos atrapalham na compreensão dos mesmos. Capítulos e versículos foram colocados depois. A Bíblia foi escrita sem números. A Bíblia foi escrita como uma carta normal, pessoal, íntima, um relacionamento de pastor para ovelha, entre amigos e irmãos. E fazia todo sentido lê-la de uma vez só. Mas por causa dos tais números de capítulos e versículos, nós acabamos lendo-a por meio de sessões. E o problema é que muitas vezes essas sessões atrapalham-nos a entender o contexto maior. Então o apóstolo Paulo aqui vai continuar aquilo que ele acabou de dizer, e nós refletimos na carta anterior, do início do capítulo 2, quando ele disse que a salvação é por meio da graça, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora Paulo continua o seu pensamento escrevendo aos gentios, essencialmente. A carta aos Efésios é uma carta escrita aos gentios, falando da bênção, da graça que alcançou a todos. E Paulo vai introduzir essa seção do seu pensamento, referindo-se aos gentios, fazendo-os ver o milagre da reconciliação, o milagre do alcance, a grandeza do amor de Deus.
Lembro que na semana retrasada, quando iniciamos esse capítulo, estudando do versículo 1 ao 10, eu chamei a sua atenção para o fato de que Paulo não estava preocupado em fazer teologia. Paulo não estava preocupado em postulados doutrinários. Paulo não estava preocupado em declarações de fé. Mas Paulo estava interessado em cantar o amor de Deus, que alcançou-o no caminho para Damasco, que transformou os judeus em um novo povo e que agora, maravilha, alcançou a todos indistintamente, trouxe para perto os que estavam longe, numa referência clara e muito infalível, inconfundível, de um termo muito usado pelos rabinos da época em que Paulo escreveu. Quando alguém se convertia ao judaísmo, era declarado pelo rabino: fulano, que estava longe, agora veio para perto. Mas na verdade Paulo vai dizer que a verdadeira proximidade não é com a religião judaica, a verdadeira proximidade não é com o cumprimento de leis, mas a verdadeira proximidade é de um relacionamento genuíno e sincero de amor, movido pela graça, pela misericórdia de Deus que nos alcançou. Paulo vai introduzir esta sessão chamando a atenção dos gentios acerca da realidade em que viviam antes de conhecerem a Cristo. E é muito clara a distinção e a separação que havia entre judeus e gentios. E por gentios denominamos todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, fossem gregos, romanos, asiáticos, africanos. No entendimento da lei hebraica, no entendimento do judaísmo, todos aqueles que não faziam parte da sua descendência, da sua herança, eram tidos como gentios, estrangeiros, estranhos à eleição e à escolha de Deus para um povo. E o que então Paulo vai cantar? Vai declarar aqui que isto tudo agora é passado, pois Cristo manifestou este amor para todas as pessoas. Era um relacionamento difícil. Os judeus, já naquela época, eram um povo exclusivista. Mas o fato de ser exclusivista não era privilégio só dos judeus. No mundo daquela época, as fronteiras, os muros culturais, os muros religiosos eram já muito severos. E ainda que extraiamos esse entendimento da revelação bíblica, outras literaturas dão conta de que outros povos também eram exclusivistas. Os gregos não estão imunes e isentos dessa realidade, pois para eles eram os gregos, o povo da sabedoria, o povo da filosofia, o povo da reflexão, e os outros todos eram bárbaros, homens que não tinham inteligência, homens que não tinham conhecimento, homens que não tinham uma história para contar. Mas Paulo vai chamar a atenção dos gentios, e mais especificamente dos gregos, para uma realidade que agora é outra por meio de Jesus Cristo. Os judeus desprezavam tanto os gentios que nenhum deles podia se aproximar do templo, ou quando muito, entravam apenas no primeiro átrio. A arqueologia bíblica já descobriu uma antiga lápide que declarava que qualquer um que tentasse atravessar um determinado muro que separava o primeiro átrio dos demais era passível de morte. Para um judeu, receber um gentio em sua casa era motivo de vergonha, de vexação. Os judeus tratavam os gentios com profundo desprezo. Os gentios, por sua vez, não tinham esperança de Messias. Algo até interessante na declaração de Paulo no versículo 12, quando fala que eles estavam sem Cristo, não é uma referência, parece-nos que não é uma referência à pessoa de Jesus Cristo, e sim um título, não um nome próprio, mas sim um título, porque a palavra Cristo significa ungido, o esperado, o escolhido. Então o que parece que Paulo está dizendo é assim: vocês viviam sem esperança, porque nem esperança de Messias vocês tinham. E não é nenhuma questão de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu na cruz. Vocês, como gentios, não tinham pela cultura, pela filosofia, pela maneira de vocês encararem a vida, esperança. Enquanto que os judeus,
Viviam sempre uma efusiva e radiante esperança de que um dia a coisa iria melhorar. Mas a filosofia grega sempre pairou sobre o coração do ser humano um certo sentimento de fracasso, uma certa apatia para com a vida, um certo desprezo quanto ao futuro e quanto à própria realidade humana. Os gentios viviam alheios a promessas, não havia perspectiva. Na verdade, a literatura grega vai mostrar que a compreensão que eles tinham em tese da vida era que a história é cíclica. A cada 3.000 anos a história recomeçava, e as pessoas que um dia existiram voltavam a existir para recomeçarem suas histórias. Enquanto que o pensamento hebreu é aquele pensamento de que vê uma linha que dirige, que converge e que tem uma meta. Deus, em algum momento da história, vai cumprir o seu propósito. E o que Paulo diz então? Este propósito se cumpriu. Lamentavelmente, nem todos entenderam, nem todos aceitaram. A mensagem salvadora de Jesus ainda continua sendo para poucos, aqueles que compreendem a realidade de um amor, de um Deus que ama, de um Deus que enviou o seu próprio Filho como sacrifício para provar e mostrar ao mundo que há esperança, que há uma meta, que a eternidade é um alvo a ser perseguido e encontrado quando encontramos Jesus. Este é o pano de fundo que Paulo tem em sua mente quando escreve esse trecho, quando escreve a sua carta de maneira geral. O conflito entre judeus e gentios. E agora o problema estava na igreja. Porque dentro da igreja, mesmo os judeus convertidos, como os gentios convertidos, continuavam trazendo em si o ranço da cultura, o ranço da religiosidade anterior, o ranço das fronteiras, o ranço dos muros. Paulo diz: olha, vocês são chamados de incircuncisão, por aqueles que são chamados de circuncisão, mas de que adianta se essa circuncisão foi feita por mãos humanas? O que Paulo está querendo dizer? Isso não tem valor nenhum diante de Deus. E é quando então Paulo avança no seu pensamento para dizer: mas, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, tudo isso mudou. Agora Paulo vai falar sobre o fim das barreiras, o fim dos muros. Paulo fala: vocês estavam longe, agora estão próximos. E o muro foi derrubado. É uma lição para os gentios e para os judeus. Para os gentios, sintam-se em casa. Para os de fora, sintam-se em família. Para os judeus, mudem a visão do mundo que vocês têm. Olhem para os outros e os tenham como semelhantes a vocês. O muro foi derrubado. Agora não existem mais judeus ou gregos, bárbaros, citas, romanos. Não existe mais esta realidade, uma vez que todos nós agora fomos feitos um em Cristo. E é o que ele diz no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. A realidade da unidade no corpo de Cristo só é possível porque temos uma coisa em comum. Para ilustrar bem o que significa dizer que Jesus é a nossa paz, é que Ele é o motivo para a nossa reconciliação. Suponhamos que duas pessoas estão em litígio nos tribunais. Estão rancorosas, estão amarguradas, estão revoltadas uma com a outra. Não há meio de conciliar. O magistrado, por mais que tente, seus advogados, por mais que busquem um acordo, não há acordo. Não há acordo. Pois cada um busca o seu próprio interesse. Cada um busca suas próprias vantagens. Cada um quer os seus próprios benefícios. Ninguém quer perder. Todos querem ganhar. Não há acordo. Em dado momento, adentra a sala do tribunal uma pessoa. Uma pessoa que ama os dois igualmente. E uma pessoa que deve ser amada pelos dois igualmente. Os dois, por amarem esta mesma pessoa, encontram nele uma razão para resolverem suas diferenças, seus conflitos e convergirem num único propósito: agradá-lo.
por amar a esta uma única pessoa, os dois encontram uma saída, encontram uma solução. E então a paz se estabelece. Ele é a nossa paz, porque temos a Jesus como alvo. E ninguém há que, olhando para a cruz, com o coração quebrantado, sujeito e grato pela preciosa manifestação do amor de Deus, que deixe de experimentar uma paz que concilia e reconcilia e desperta em nós a verdadeira expressão do amor. Ele é a nossa paz, pois é nele, Jesus, que devem convergir todos os nossos interesses. Ele é o motivo da nossa reconciliação. É por Jesus que amamos uns aos outros. É por Jesus que buscamos os valores e as virtudes mais elevadas. É por Jesus em nossa vida que perdoamos. É por Jesus que buscamos a reconciliação dos nossos interesses. E é por Jesus que aprendemos a abrir mão daquilo que naturalmente não abriríamos. É por Jesus que aprendemos a perder. Como estudamos na última quarta-feira, o exemplo de Abraão. É por Jesus que ficamos e vivemos dispostos a abrir mão daquilo que mais precioso está conosco. Muitas vezes aquilo pelo que tanto esperamos, pelo que tanto pedimos, mas por amar Jesus, nós abrimos mão. E por amar Jesus, temos paz, com Ele e uns com os outros. Ele é a nossa paz. E não só isso, Ele derrubou a parede que separava, que estava no meio. Ele tirou de nós a diferença. Ele tirou de nós as fronteiras. Ele aboliu de uma vez por todas as leis, os mandamentos, por meio do amor. A religião judaica era, já na época, e quanto mais hoje, uma religiosidade composta de milhares e milhares de leis e regras e mandamentos, e interpretações e aplicações. E por ser assim, torna-se uma religião tão exclusiva, a ponto de que, nos dados da história, apenas os fariseus, cerca de 3.000 pessoas, na época de Jesus e de Paulo, serem capazes, pelo menos é o que se diz, de conhecerem e saberem todo o cabedal da legislação, da religião hebraica. Não há um sequer que possa com autoridade dizer: eu cumpro a lei. Pois a lei judaica é tão detalhista nos seus ritos, nos seus processuais, na sua cerimônia, na sua liturgia. Há diversas regras para o sábado, há diversas regras para o casamento, há diversas regras para o relacionamento, para o negócio, há diversas regras para a higiene, há diversas regras para a dieta alimentícia. Certa vez eu ouvi o testemunho de um irmão, ex-ovelha, que foi a Israel a trabalho e frequentou vários prédios de negócio. E lá, a maioria dos elevadores agora eles são movidos por voz. Porque há uma determinada linha radical do hebraísmo que não permite aos seus seguidores tocarem nada que seja tecnológico ou que tenha energia elétrica. Então, para não apertar o botãozinho, eles criaram um elevador que atende ao comando de voz. Então, olha só que legal, você não pode apertar o botão, mas pode usar o elevador. O dedo não toca, mas as solas dos pés tocam. Ah, não, está de sapato. Percebe que a complexidade de regras, a complexidade de mandamentos, a complexidade de legislação causa-nos o transtorno e a triste constatação: nenhum de nós é cumpridor da lei. Nenhum de nós, fosse por esta medida, somos dignos de esperança. Mas então, vem Jesus. Vem Jesus e estabelece uma única, significativa e avançada lei, a lei do amor. Nisto se resume a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças
e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Simples assim. Se nós amamos a Deus, como está escrito, e procuramos amar ao próximo como nos amamos, como nos preservamos, como nos importamos conosco, como queremos o nosso bem, quantos problemas éticos, quantos problemas espirituais, quantos problemas relacionais estariam efetivamente e definitivamente solucionados se nós tivéssemos a coragem de colocar em prática: eu amo a Deus, por isso eu não faço isso. Eu amo você, por isso eu não faço isso contra você. Por amar a Deus e amar aos outros, a lei do amor é perfeita. Por amar a Deus e aos outros, a lei do amor é eficaz. E a lei do amor é o que de mais precioso Cristo veio estabelecer. Conta-se que muitos séculos atrás, numa das guerras enfrentadas na França, um grupo de soldados estava carregando o corpo de um colega, de um camarada, e procuravam um lugar digno para realizarem o seu sepultamento. Um pequeno grupo de soldados, dirigido por um sargento, encontrou em determinado lugar uma igreja católica e ao lado dela um cemitério. Então, dirigindo-se o sargento ao sacerdote daquela igreja, perguntou: nós podemos enterrar o nosso colega neste cemitério? Ao que o sacerdote perguntou: ele foi batizado na nossa religião? Ele era um cristão? E o sargento disse: nós não tivemos tempo de perguntar isso a ele. Infelizmente, nós não sabemos responder. O sacerdote disse: cumprindo aquilo que determina as regras da minha religião, eu não posso proceder a esse sepultamento. Diz a história que os soldados ficaram muito tristes, decepcionados. Mas não querendo deixar de honrar a memória e a morte do seu bravo companheiro, que morreu no campo de batalha, decidiram ali mesmo, próximo àquele cemitério, mas do lado de fora, realizar o seu sepultamento. Assim o fizeram e prosseguiram sua caminhada. No dia seguinte, decidiram voltar. Antes de darem prosseguimento à jornada em guerra para o próximo campo de batalha, decidiram voltar e prestar uma última homenagem àquele colega bravo, morto no campo de batalha. Ao chegarem lá, não conseguiram encontrar a sepultura do seu colega. Tomaram por base o muro da igreja, a cerca, e disseram: não conseguimos encontrar, nós o enterramos aqui, parece que foi aqui. Neste momento aparece o sacerdote e diz para eles: vocês não estão conseguindo encontrar a sepultura do seu colega, né? Nós o enterramos, parece que foi aqui. Ele disse: não, na verdade ele está ali. Eu fiquei muito sentido por não poder enterrá-lo em nosso cemitério. Pensei bastante e refleti muito sobre o valor disso para vocês e o valor disso para a memória do seu colega. E então, não podendo desenterrá-lo de onde vocês o enterraram, eu estendi a cerca que estava lá para que estivesse aqui. Agora podem ficar tranquilos. O amigo de vocês está enterrado em nosso cemitério. O que Jesus Cristo fez não foi mudar a lei, foi mudar a cerca de lugar. Agora, a cerca alcança-nos a todos nós. A cerca da graça, a cerca do amor, que não se preocupa mais com o cabedal de regras e mandamentos e preceitos e contratos sociais e convenções da nossa sociedade, do nosso tempo. O que Jesus Cristo fez foi uma família, foi um povo e foi um prédio tão grande, tão alto e tão largo, cujas paredes não se limitam aos nossos fundamentos, mas estão alicerçados sobre o fundamento que é Cristo. E Cristo estará tão longe, Cristo estará tão distante, quanto o seu amor possa ir alcançar o perdido. Cristo estará acolhendo a todos de maneira tão amorosa, para que ninguém se sinta fora da cerca. As bênçãos da unidade, segundo o texto do apóstolo Paulo, é que pela cruz fomos feitos um só povo. Crisóstomo, um grande pregador da igreja primitiva, conta a história
que ilustrou esse texto dizendo da seguinte maneira: éramos judeus e vocês eram gentios. Por sua vez, Deus nos uniu como quem une uma estátua de bronze e uma de prata, para fazer uma nova estátua de ouro. Nenhum de nós, por nós mesmos, teríamos o valor de ouro não fosse Jesus. Somos prata, bronze, latão, metal, sem qualquer valor. Mas Deus nos une, Deus nos funde, e de maneira milagrosa faz algo novo acontecer, melhor, glorificado, aperfeiçoado, agora unidos como uma família, como diz o apóstolo Paulo, somos como estátuas de ouro, de valor inestimável, de glória incomparável, pela cruz, que nos uniu, que estendeu a cerca até nos alcançar, para nos fazer seu prédio, seu edifício, uma só família, um só povo, corpo de Cristo, reunido neste lugar, para proclamar as maravilhas de Deus por onde quer que formos. Louvado seja o Senhor por Cristo, que morreu na cruz, que estendeu a cerca dos céus, até onde pudéssemos estar, para nos alcançar, que nos fundiu como duas estátuas, para fazer uma só, um só corpo, uma só igreja, um novo povo, reunido e ao mesmo tempo espalhado, para tornar este amor conhecido por todos os povos. Que você e eu assumamos o compromisso e o chamado para transformar vidas por meio do amor de Deus, que nos alcançou primeiro, e por isso nós podemos amar também. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque pela cruz não somos mais gentios, não somos mais judeus, não somos mais brasileiros, americanos, africanos, somos apenas teu povo, reunido e espalhado pela terra. Espalhados porque tu nos queres semeando, florescendo e frutificando teu reino onde quer que nós estejamos. Reunidos porque estamos todos dentro de um maravilhoso cercado de amor, cercados de graça, cercados de misericórdia. Senhor, se não havia meios para alterar as leis, e se não há meios para mudar as leis do universo, o Senhor estendeu a cerca de amor para nos alcançar. Obrigado, Senhor, porque somos teu povo, somos teu edifício, tão grande, tão alto, quanto puder ser, para que todos caibam dentro, todos aqueles que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. A nossa paz, a nossa unidade, a nossa alegria. A Jesus, portanto, seja o nosso louvor, seja a nossa honra, seja a nossa glória, porque tudo é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido você para